A paz do Senhor para você, telespectador, telespectadora da Rede Brasil de Comunicação. Neste momento, estamos no estúdio da Rede Brasil para mais uma reflexão e convidamos você a abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 28, para lermos do versículo 2 ao versículo 6. Diz a palavra do Senhor. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Lemos a palavra do Senhor, escrita no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 28, dos versículos 2 ao 6. E vamos tomar estes versículos para discorrermos sobre o seguinte tema: Jesus existe, morreu, mas ressuscitou. Até hoje, muitos se perguntam ou questionam se Jesus ressuscitou. Mesmo nestes dias, em pleno século XXI, há quem duvide que Jesus haja ressuscitado. Mas há evidências de que o Senhor Jesus ressuscitou na literatura, na história. A história tem registros que provam claramente que Jesus ressuscitou. Evidentemente que nós, que já servimos ao Senhor Jesus no Evangelho, não necessitamos de alguma prova material ou alguma prova escrita para que nos convençamos que Jesus ressuscitou. A nossa fé nos diz que Jesus ressuscitou, está vivo e, como diz as Sagradas Escrituras, Jesus está à direita do Pai na glória. É assim que as Escrituras Sagradas nos dizem e nós cremos pela fé. Mas podemos ver algumas evidências da ressurreição de Jesus na literatura. Vejamos, você já ouviu falar em Flávio Joséfo? Flávio Joséfo é um historiador judeu, muito embora alguns digam que ele era romano. Sim, romano porque naquela época, ou na época do seu nascimento, a Palestina era dominada, subjugada pelo Império Romano. Então, dizer que Joséfo era romano não está errado. E dizer que Joséfo era judeu também não está errado. Flávio Joséfo afirma em sua obra chamada Antiguidade ou Antiguidades, melhor dizendo, Judaicas. Nesta obra,
do ano 93, no livro 18, nas páginas 63 e 64, ele diz que Jesus existiu e foi um homem que ensinava a verdade, de maneira que os que o viam aprendiam com prazer. Este aqui é testemunho de Flávio Joséfo e você pode conferir na sua obra Antiguidades Judaicas, repetindo para você, no livro 18, nas páginas 63 e 64. Flávio Joséfo, ele disse que as pessoas aprendiam de Jesus e aprendiam com prazer. Isto é uma prova de que Jesus existiu e Jesus ensinou de forma tão clara e tão objetiva que aqueles que o ouviam aprendiam com toda alegria. Não é o que acontece hoje? Os que aprendem de Jesus, através de sua palavra, aprendem com alegria, com satisfação, com gozo. Joséfo ainda disse: Jesus fez seguidores entre judeus e gentios. Isto é uma grande verdade. Já naquele tempo, no ano 93, que Flávio Joséfo registrou na sua obra, Jesus fez seguidores tanto entre os judeus como também entre os gentios. É claro, o que são gentios? Gentios são pessoas pertencentes a outras nações que não seja a nação de Israel ou a nação judia, como queira dizer. Flávio Joséfo também disse: o mestre Jesus morreu e ressuscitou depois de 3 dias de sepultado. Aí você não tem mais dúvida de que Jesus existiu e de que Jesus morreu e de que Jesus ressuscitou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Plínio Cornélio, ele viveu do ano 55 ao ano 120 depois de Cristo. Evidentemente que estamos falando em datas depois de Cristo, ou da era cristã. Este Públio Cornélio Tácito, ele era governador da Ásia, era um orador muito eloquente, historiador romano e mencionou em suas narrativas. O que mencionou este nobre homem chamado Públio em suas narrativas? Ele disse que Cristo e os cristãos existiram. Ele mencionou Cristo e os cristãos. Portanto, se ele mencionou Jesus Cristo e aqueles que o seguiam, é evidentemente que Jesus existia, que Jesus existiu e que Jesus existe. Ele jamais mencionaria algo de Jesus se Jesus não tivesse existido. Quem é que faria isso? Só se estivesse louco de dizer ou de declarar alguma coisa de alguém que nunca existiu. Até os literatos, quando escrevem falando de narrativas, de acontecimentos verídicos ou daquilo que poderia acontecer. Mas, na verdade, Públio escreveu do que tinha conhecimento. Ele mencionou Cristo Jesus e os seus seguidores. Nero
incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, uma prova de que Jesus existiu. E Nero incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. Isso é notório em todas as universidades do mundo, quando tem as aulas, ou quando dão as aulas de literatura ou as aulas de história geral, vão falar sobre este acontecimento de Roma, em que Nero, o próprio imperador, incendiou a cidade e colocou a culpa naqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo. E isto culminou com a perseguição dos cristãos. O fato de Nero dizer que os cristãos incendiaram Roma, sendo ele mesmo, isto causou uma perseguição terrível aos cristãos no primeiro século. E culminou com a morte de muitos, inclusive de Pedro e de Paulo, que nós costumamos ler as cartas de Paulo e as cartas de Pedro. Também houve outros que testemunharam de Jesus. Luciano de Samosata, ele era satirista e era um satirista grego. Satirista, aquele que zomba, que faz gracejo, zombarias para que riam dele. Então, Luciano de Samosata era grego e ele, em sua obra A Passagem do Peregrino, ele zomba, ele graceja, ele faz caçoadas, como diz lá na minha terra, caçoada ou caçoadas de Jesus, quer dizer, brincadeiras jocosas de Jesus. E o que traz, e a verdade que isto traz? A verdade é que Jesus existiu e Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas está vivo. Plínio o Jovem também, ele viveu do ano 61 ao 114, então ele era chamado de Plínio o Jovem, e ele foi um orador jurídico e governador de Bitínia. Em suas cartas, ele confessou que matou muitos cristãos, mas que também confessou ter pensado não matá-los, porque seguiam a Cristo. Olha, o que vem trazer de conhecimento para você, para nós, esta citação de Plínio Jovem, que é chamado de Caio Plínio Cecílio II, vem trazer a informação clara que Jesus viveu. Jesus viveu, ele existiu mesmo. E ele perseguiu aqueles que seguiam a Jesus. Há muitos outros historiadores, sátiros, filósofos, que em suas manifestações falam sobre Jesus e os seus seguidores. Muitos. Mas vamos frisar só mais alguns. O imperador Trajano, por exemplo, Suetônio, o escritor do Império Romano, Talo, Flegão, isto todos do século I e muitos outros. Evidentemente que
Estas são menções literárias que provam, na realidade, a existência do Senhor Jesus. Mas nós, lendo as Sagradas Escrituras, vamos ter o aval das Sagradas Escrituras que Jesus realmente existiu e que pregou o reino dos céus aqui na terra e que depois foi perseguido e morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, depois de sepultado, ressuscitou dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos testemunharam da ressurreição de Cristo. Ele foi preso e foi chicoteado e foi morto na cruz, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E nós lemos o texto sagrado de Mateus, que fala que quando as mulheres chegaram lá, tinha acontecido um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra que estava na porta do sepulcro. E o anjo estava sentado sobre aquela pedra que ele mesmo havia removido e que aqueles homens que estavam guardando o sepulcro, porque diziam os principais dos judeus, os religiosos, que poderia ser que viessem roubar o corpo de Jesus, a quem chamavam embusteiro. Então, colocaram guardas para guardar o sepulcro, mas o sepulcro não pôde reter o Senhor Jesus, o Deus da glória. Então, as mulheres chegaram ao sepulcro e os guardas, com medo do anjo, eles ficaram muito temerosos, assombrados. Mas quando as mulheres chegaram ao sepulcro, que viram tudo o que aconteceu, que encontraram o sepulcro vazio, então encontraram o anjo sobre a pedra que cobria a porta do sepulcro, sentado na pedra. Ele estava sentado. E então o anjo respondeu para as mulheres, porque elas certamente lhe perguntaram: onde está o corpo do Senhor? E o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo. As mulheres estavam com medo que tivessem roubado o corpo de Jesus. Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. As mulheres, evidentemente, ficaram com medo em ver a pedra removida da porta do sepulcro, um anjo sentado nela, os guardas amedrontados, caídos sobre o chão. Mas o anjo disse: não temais, não tenhas medo. Eu sei que buscais a Jesus, mas Jesus que foi crucificado e vocês viram, ele foi sepultado, mas ressuscitou. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Jesus, antes de ressuscitar, havia dito. E o anjo convidou as mulheres para verem
o lugar onde o Senhor Jesus havia estado morto. Bendito seja o nome do Senhor. Então o anjo testemunhou, o próprio anjo, Jesus ressuscitou. Depois Maria se deparou com o hortelão, aquele que cuidava do horto, cuidava do jardim, e pensando ser o hortelão, perguntou para ele: onde colocaste o corpo do mestre? Depois ela percebeu que era o anjo. O anjo, ou seja, ela percebeu que era Jesus, desculpem. Depois ela percebeu que aquele homem que estava ali, que ela pensou que era o hortelão, pensou que era o jardineiro, era Jesus. E quando ela conheceu que era Jesus, ela disse: mestre. E ela queria abraçar os pés de Jesus, mas Jesus disse que ela não fizesse isso, pois ainda ele não tinha ido para o Pai. Agora, biblicamente falando, já temos o testemunho do anjo que removeu a pedra e temos o testemunho das mulheres que foram visitar o sepulcro, que inclusive levaram até nardo, perfume precioso, para derramar sobre o corpo de Jesus. Agora temos o testemunho delas também. São testemunhos das Sagradas Escrituras. Das Sagradas Escrituras. Então, Marcos registra no capítulo 16 e o versículo 6 o diálogo das mulheres com o anjo no sepulcro. Disse o anjo: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. É o relato de Marcos. Evidentemente que o evangelho de Jesus pode ser que você encontre narrativas um pouco diferentes no estilo de narrar, mas é a mesma essência, é a mesma verdade. Então vamos conferir o que diz Marcos no capítulo 16. Do versículo 4 ao versículo 6, que diz: e olhando viram que já a pedra estava removida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Então temos os testemunhos da literatura e temos os testemunhos dos personagens reais, que foram as mulheres, que foram os discípulos depois, como relata a Bíblia Sagrada, e este texto de Marcos, que apesar de diferente estilo de narrativa, narra o mesmo fato com muita clareza. Você ainda tem dúvida de que Jesus existiu, morreu, mas ressuscitou? Acredito ou acreditamos nós que você não tenha mais
esta dúvida. Lucas, falando pelos demais discípulos, disse que Deus tinha ressuscitado Jesus. É outro testemunho. Todos os que eram testemunhas viram Jesus. Então leia a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos 2:32, que diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Não tenha nenhuma dúvida, Jesus existiu, morreu, mas está vivo, está à direita do Pai. Chegamos ao fim de mais uma reflexão bíblica e agora vamos orar por você. Antes de orarmos, queremos lhe convidar a fazer uma visita em um dos templos da Assembleia de Deus em Pernambuco, igreja presidida pelo pastor Ailton José Alves. Você será bem recebido, bem recebida. Ou você pode também visitar o Templo Central das Assembleias de Deus em Pernambuco, situado na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus de eterna misericórdia e de eterna bondade, abençoa os corações dos que ouviram a Tua palavra e ajuda-os para que possam, se ainda não fizeram, se converter para Ti. Aqueles que estão enfermos, Senhor, sara-os pela Tua bondade e misericórdia. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.